Meu nome é Aline Venturini, eu sou doutora em literatura espanhola pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Defendi recentemente a minha tese sobre a leitura do Grupo Quixote, especialmente a revista Quixote, sobre a obra de Miguel de Cervantes, Dom Quixote. E esse vídeo artístico, que agradeço desde já também de ter a oportunidade de mostrar para vocês, consiste em mostrar a minha leitura plástica e também o que foi trabalhado na tese. Informar um pouco a vocês acerca desse grupo que foi formado em Porto Alegre na década de 50 do século 20. Bom, para começar então, quem é o Grupo Quixote? Então, consiste num grupo formado por universitários de direito em 1947, que queriam muito construir um espaço para publicar as suas obras, a sua ideia de arte e principalmente combater o conservadorismo muito grande que existia no cenário artístico e literário do Rio Grande do Sul no final da década de 40 e início dos 50. Então, esse grupo foi formado por alguns estudantes de direito no início, e o passar dos anos, com as atividades que iam realizando, esse grupo ia aumentando. A princípio, então, segundo Vitor Biasoli, que foi o primeiro estudioso do Grupo Quixote e o integrou nos anos 80, o grupo é composto pelo estudioso Raimundo Faoro, que é o famoso sociólogo, Wilson Chagas, Silvio Duncan e Fernando Jorge Schneider, sendo que na época todos estudavam direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Após esse período ali, em 1947, integraram o grupo Paulo Ecker Filho, Vicente Moliterno e Heitor Saldanha, e começaram então uma revista chamada Quixote, que durou 5 números até 1952. Então, como eu ia dizendo, este grupo teve várias formações e fases, e a realização de várias atividades além da revista. Por exemplo, eles fundaram uma associação chamada Quixote, lavraram inclusive em cartório em Porto Alegre, fizeram eventos na Praça da Alfândega em Porto Alegre também, de poesias ilustradas, para os quais chamaram artistas plásticos de Bagé para ilustrar as poesias deles. Publicaram 2 folhas de poesia, sendo que uma é dos anos 50, que é a Poesia Quixote, e a outra, O Povo Tem Direito à Poesia, que são 2 cartazes contendo as poesias do grupo. Concorreram a um prêmio literário com um romance que escreveram a 4 mãos, e aí quando ganharam, os organizadores do prêmio não sabiam a quem premiar, inclusive. E eles fizeram as atividades até meados ali de 1961, dispersaram um pouco, Raimundo Faoro também se dispersou do grupo, voltaram a se reunir depois disso ali pela década de 80. Então existe inclusive um dos membros que morreu recentemente, que é Fernando Castro, que integrou um pouco antes, e outro também que é o Paulo Fabris, que inclusive mantém uma página na rede social Facebook sobre o grupo, recuperando um pouco das memórias. Também em 2019, que foi o ano em que defendi a tese, orientada pelo professor Rubem Daniel Castiglione, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também foi realizada uma exposição em que o professor foi curador, junto com o diretor do Instituto Cervantes, José Vicente Ballester Monrefer. E lá foram mostradas várias fotos, documentos, livros sobre a história do grupo, coletados principalmente com a família de Fernando Castro, com o acervo Geraldes Costegun, que está hoje na Biblioteca Delfos da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Então, todo esse material integrou esta exposição que ao final desse vídeo mostraremos. Bom, agora vou mostrar a vocês as obras que pintei
tentando resumir um pouco das principais atividades do grupo e também declamando algumas poesias que eles fizeram, principalmente sobre o personagem Quixote e a obra em si, Dom Quixote. Claro que a leitura do grupo ultrapassa isso. Não se trata apenas de representar o personagem e as cenas do livro. O nome Quixote, bem como a simbologia do personagem, é muito maior para o grupo. O personagem e a obra simbolizam para eles justamente a coragem de fazer, de publicar as suas coisas, de mostrar a sua ideia de arte, de se expressar. Tanto que eles escolheram uma frase de um estudioso espanhol, que se chama Miguel de Unamuno, que tinha aspirações muito parecidas com eles em relação à Espanha, eles têm com o Rio Grande do Sul, e que é a frase, vamos fazer uma barbaridade. Então a barbaridade deles é se expressar, é lutar contra o conservadorismo. A barbaridade que eles propõem é buscar um espaço para se expressar, é mostrar que a cultura do Rio Grande do Sul é influenciada sim pela cultura platina de Uruguai e Argentina, que na época os intelectuais valorizavam muito mais a literatura portuguesa e francesa do que a platina, de trazer para o Rio Grande do Sul e fazer com que as pessoas tomassem conhecimento também dos escritores argentinos, uruguaios, chilenos, enfim, latino-americanos, que, ao ver deles, havia um grande desconhecimento do Rio Grande do Sul e do Brasil em relação a esses autores. Então eles trouxeram para o evento. Um deles, foi mais adiante, foi Jorge Luis Borges, que esteve presente em um dos eventos de poesia também que eles promoveram. Certo? Bom, então agora mostrarei um pouco das obras pintadas, cada uma acompanhada por um ou mais poemas que o grupo escreveu. Visão do Quixote, de Milka Helena. Vem vindo de muito longe, rosto de monge, gesto de herói, de Andalucia, de lança em riste, triste, esquelético e sonhador, a trote no seu corcel, o Dom Quixote. Vem muito perto, quase ao seu lado, amodorrado pelo calor, olhando em volta, com olhos baços, passos miúdos, ideias nuas, na mula mansa vem Sancho Pança. Vinha da inquietude e ia para o sonho, e os moinhos apenas o detinham um momento, à beira dos caminhos, mas vinha da inquietude, coberto de idealismo, e ia para o sonho, repleto de coragem. Paragem alguma prenderia seus pés. Perdem-se pela estrada o cavaleiro triste e o escudeiro sem imaginação. Persiste, um instante no chão, a fascinante e alongada sombra de Rocinante. Quixote, de Silvio Duncan. Magro, de olhos fundos, sacudido de sonhos, seco e reto como uma lança, alma do Quixote cruzando o campo, aguda como ponta de faca campeira, campeiro em sua vida americana, alma revolta, de loucura santa, arrasta pela santidade da coragem, falando a indiada, chucra pelo rugido do sangue. Magro, de olhos fundos, sacudido de sonhos, grande como um pedido de justiça, forte como um anseio de liberdade, domador de sonhos atrevidos, palanqueando os dias exigentes para torná-los dóceis à imaginação. A gauchada põe o pé no estribo e sai, toda ela, a face grave de respeito e amor, aos pés do Quixote, pra maior das gauchadas, fazer a morte tremer de medo, entreverar-se com a eternidade. Esses dois poemas estão na revista Quixote I, de 1947, página 11.
Texto introdutório da revista Quixote, número 1, de 1947. Quixote, Raimundo Faoro. Vamos fazer uma barbaridade, Miguel de Unamuno. Essa revista não é um movimento, mas uma tentativa de itinerário que corporifica um anseio de libertação. Um movimento que não se cria nem se impõe, tem um momento exato de aparecer e influir nos destinos de uma geração. Por que então o Quixote? Porque existe entre os novos um certo número de preocupações e ideais que não encontrariam expressão adequada e autêntica nos quadros intelectuais existentes. Tal desencontro cria a necessidade de um órgão próprio, destinado a dar consciência de geração a esses moços que, por caminhos diversos, encontraram as mesmas inquietudes e as mesmas indagações. Que preocupações são essas que irmanam os componentes da nova geração do Rio Grande? Será algo informe, indefinido ainda, em toda a sua extensão e significado, mas que dá ao seu esforço uma unidade de propósitos que a identifica consigo mesma, a despeito da heterogeneidade de tendências que nela se verifica. A essa concepção estática do passado, queremos opor a sua valorização dinâmica. Trata-se de buscar no seu fundo os elementos vivos, com que possamos criar o presente, guardado as suas linhas originais, porque tanto tempo esquecidas. É pela aplicação desse critério que o Quixote se propõe realizar a sua função cultural em nosso meio. Não nos contentamos com o papel subalterno de seladores de museus e relíquias históricas. Queremos imprimir às nossas coisas o sopro da emoção nova e da inquietação criadora que brota do atual momento brasileiro e do momento que o mundo está vivendo. É dessa síntese que poderá surgir algum dia a expressão original da nossa personalidade. Trecho da sessão Diário de Sancho, da Quixote 4. Um silêncio se fez e todos voltaram a cabeça. Um arauto trompeteou e foi lida a decisão. Aos homens que cultivam a muito nobre arte da bola e exercícios atléticos, 200.000 escudos. A muito elevada revista do palácio e das cortes desta terra, propriedade do mordomo do rei, 50.000 escudos. A sociedade literária, que tem por patrono um grande santo e luta no interior da comarca, 30.000 escudos. E há um cavaleiro chamado Quixote, 5.000 escudos. Graças à magnanimidade do Senhor dos Conhecimentos, que julgou irrisória a quantia votada pelos senhores letrados que colaboram na revista da corte. Cumpra-se a justa vontade dos senhores dessa província, que Deus os guarde sempre, magnânimos e amantes das coisas da inteligência. Sancho acordou e correu a contar a Dom Quixote o sonho que tivera. Este, que era um pouco versado em coisas de astrologia, assim interpretou. Isso significa que passaremos muitos trabalhos e talvez fiquemos na estrada para balizar um sentido na vida e que passem os poderosos a cavalo em sua falsa grandeza. Só os pobres sabem dar, Sancho, os ricos apenas sabem pedir. Livro Os Ciclistas, de Fernando Castro, 2017. Poema A Restauração de Adolça Lorenzo. Me posso de flores, ao debruço e ao soluço, convulsivos chamados, descobertos sinais, na coluna escondida, neste vale de alegria. Esse tempo que será teu sexo quando contemplo, me posso sempre, e antes, nesta fuga ao ponto de fuga, com aceno olhar, segredo que nos arma a defesa ingênua, sujeito que sou de meus sonhos, portais e fantasmas, pelo teu rosto pálido agora e até configurado. Lábios, me posso de retorno,
tristes e tão poucas andanças, tão distantes, rumos e mapas, sobre canteiros longes, ruídos e vozes. Quando te percebo em espera, destino e Cervantes, prometido guerreiro nos campos do abandono, sei que sou vosso, vejais eu morrer sozinho. Não fosse a presença que me dedicais todo vosso, oferecidas coxas ao desfraldar cortejos nesta noite, arguto pênis ao moinho de ventos, ao vento campesino e às catedrais de feno. É o vinho, é o pão cortado em fatias. Ao fundo fogo e forno queimando o recinto. Para que resto? Se estais perto. Para que o mundo e ponto de fuga? Se estais mais perto. Me posso, sem pesquisa e projetos se me envolveis. Pranto pelo tão poucos caminhos, meu tão pouco tempo, me volto, me debruço e me soluço para volter-te em mim a qualquer instante. A bacia e o elmo. Fernando Castro. Teria Sancho Panza realmente existido? Com sua pele de ciprestes, a cinta que lhes descreve o perfil, a calça que se alça e cai, corpo com assentos e suportes de lágrimas, teria ele realmente existido e se ergue esqueleto? E por isso paira ainda como prendedor de roupas, exposto ao sol em pequenas guarnições, tortos alfinetes e como máquina de lavar louça ou bula de produto medicamentoso. Teria ele, o Sancho Panza, elemento e correntes sanguíneas, poucos pensamentos deliberados, e o necessário arenoso pulmonar em laboratório de análises clínicas, avulso e esfumaçado, em página seguinte, como cárcere, em formato de letra Garamond. Nessa página ao lado, com pernas encharcadas de filtro e funil, a trucidar o coração quando quisesse, e procurasse um mar mais próximo, e gritasse o som da solidão, e na esquina mais curva desse um berro para desaparecer. Ele, um pouco mais do que é, o Sancho Panza, e suplicasse para que aquela voz que lhe seguia nessa trilha espasmos, sua própria tez desaparecesse, essa voz um fio quase invisível de gelo, maresia com constantes abalos. Seria Sancho Panza, único esboço de bacia nômade, como uma árvore que nunca anoitece, ou escudo feito peneira que amanhece suspensa, poroso? Após a apresentação dos quadros que acabamos de ver com os poemas, que correspondem, realizados pelo grupo, da sua visão diretamente da obra e do personagem, vamos ver algumas fotos da exposição sobre o Grupo Quixote realizada no dia 12 de novembro de 2019 no Instituto Cervantes. Os curadores dessa exposição, como já foi dito, foram o professor doutor Rubem Daniel Castiglione, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o diretor do Instituto Cervantes, senhor José Balenster Monrefer.